fez o céu teu palácio, toda glória nos dá. Deus, acima do que podemos ver, tu és santo, santo. O universo exalta o teu poder, tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do céu. Cedo de manhã, tua luz celebrarei, e se a escuridão vier a mim, o teu nome clamarei. Deus, acima do que podemos ver, tu és santo, santo. O universo exalta o teu poder, tu és santo, santo. Aleluia, ao Senhor da terra e do céu. Aleluia, ao Senhor da terra e do céu. Aleluia, ao Senhor da terra e do céu. Deus, acima do que podemos ver, tu és santo, santo. Querido Deus, me mostre o teu querer, tu és santo, santo. O universo exalta o teu poder, tu és santo, santo. Santo, aleluia, ao Senhor da terra e do céu. Aleluia, ao Senhor da terra e do céu. Aleluia, ao Senhor da terra e do céu. Teu amor é incrível. Firme e constante, como uma rocha sobre os meus pés. Ele me sustenta, isso é um mistério. Quando estou secado, Ele me conduz. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Teu amor surpreende, cresce de repente, alegria imensa, sempre a me encher. Sempre que te vejo, brilha tua vontade, nasce um novo canto dentro do meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Teu amor surpreende, cresce de repente, alegria imensa, sempre a me encher. Sempre que te vejo, brilha
e a tua bondade, nasce um novo canto dentro do meu ser. Aleluia, 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 teu amor me faz cantar. Aleluia, 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 teu amor me faz cantar, teu amor me faz cantar. Senhor meu Deus, cantamos verdades maravilhosas aqui, cantamos que o Senhor é o Rei da criação, que o Senhor criou tudo o que existe, que o Senhor nos criou para adorá-lo. Cantamos que o teu amor é incrível, um amor que nos alcança, um amor que todos os dias nos surpreende com a tua infinita graça sobre nós, Pai. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Senhor, por esse momento que vamos ter agora da tua palavra, que nós possamos ficar atentos, que nós possamos nos desligar de tudo que há em volta e focar na palavra do Senhor, focar no que o Daniel vai nos ensinar. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito cuidado, você pode estar sendo enganado, sabia? Nós estamos numa era chamada era da fake news. O que é uma fake news? Notícias falsas publicadas por veículos de comunicação em massa. Essas notícias são publicadas como se fossem verdadeiras informações reais e têm um alto poder de persuasão e elas são virais, elas se espalham rapidamente. Já faz muito tempo que nós temos fake news, mas em 2016, digamos que ela entrou na moda. Denúncias supostamente falsas contra Hillary Clinton na campanha presidencial norte-americana foram espalhadas rapidamente e aí a situação das fake news ganhou fama. Nessa pandemia nós estamos percebendo a realidade das fake news e o perigo das fake news. Essa é uma questão de vida ou morte e nós não sabemos em que acreditar. Hidroxicloroquina serve ou não? Qual é o número correto de mortos e infectados? Nós não sabemos quantos estão recuperados. Preciso ficar em casa ou não? As UTIs estão cheias ou não? Devemos seguir as diretrizes da OMS, Organização Mundial de Saúde, que em cada momento diz uma coisa? A fake news realmente é muito perigosa, mas as fake news espirituais são ainda mais perigosas. Elas existem desde o início da história bíblica. Foi uma grande fake news que enganou Eva. Ela caiu na conversa mentirosa da serpente e afastou-se de Deus, desobedeceu o Senhor. Então eu pergunto, será que você não está sendo enganado quanto ao Evangelho? Você conhece o Evangelho de verdade ou você está sendo enganado? Nós precisamos saber a verdade sobre o Evangelho, pois muitos enganos estão por aí. E essa sim é uma questão de vida ou morte, até mesmo muito mais séria e perigosa e com desdobramentos maiores do que a questão da pandemia. Eu quero trazer você novamente para Gálatas, do capítulo 1. Nós estamos numa série de mensagens e estamos chegando agora no capítulo 1, versículo 3. E eu gostaria de ler com você o relato de Paulo, apóstolo, da sua gratidão a Deus pelo progresso do Evangelho entre os colossenses. O texto diz assim, versículo 3, sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Paulo relata a sua gratidão, e sua gratidão é pelo progresso do Evangelho. Versículo 4 diz, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. E versículo 6 diz, o Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, esse Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Epáfras
é o fundador e pastor da igreja em Colossos. Ele relatou o progresso do evangelho a Paulo. Paulo estava preso, Epáfras foi visitá-lo para procurar ajuda para lidar com os problemas na igreja, as heresias na igreja. E nós vimos que então Epáfras conta uma boa notícia para Paulo. Ele diz: olha, Paulo, desde que nós anunciamos o evangelho, eu anunciei o evangelho vai frutificando e crescendo lá em Colossos. E esse era o verdadeiro sinal da devoção a Cristo, do relacionamento correto com Cristo. Em contraste com a espiritualidade nova e falsa que estava sendo oferecida pelos hereges. Hereges em Colossos estavam dizendo: olha, vocês precisam de experiências místicas, vocês precisam cumprir leis, seguir regras e proibições e precisam da nossa filosofia. E aqui o apóstolo Paulo diz: eu agradeço, não por essas coisas, mas pelo que o evangelho tem feito em vocês. Qual é a intenção de Paulo aqui? Mostrar a verdade do evangelho, que contrasta com fake news. Tanto que no capítulo 2 de Colossenses, mais adiante, nós vamos estudar esse texto, o apóstolo Paulo diz o seguinte no versículo 4: eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. O apóstolo não quer que nós sejamos enganados, por isso ele apresenta a verdade sobre o evangelho. Infelizmente, distorcer o evangelho não é algo raro, é muito comum, mais comum do que nós imaginamos. É uma triste, trágica e iminente possibilidade. E eu quero que você dê uma olhada comigo para um outro texto bíblico que fala sobre isso: o evangelho sendo adulterado, o evangelho sendo deturpado. Gálatas capítulo 1, o apóstolo Paulo diz no versículo 6 que isso é uma ameaça real. Admiro-me, diz Paulo, de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. No versículo 7 e 8, ele vai dizer que isso acontece de forma muito sutil e enganosa. Ele diz: na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Veja que o falso evangelho, ele vem com sutileza, com encanto, ele parece ser verdadeiro, mas ele é uma falsidade. E a resposta adequada, versículo 9: como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês o evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. A resposta é: trate como lixo, trate como escória, trate como mentira diabólica. Reprove o ensino do falso evangelho. E o grande problema é que ele se parece muito com o verdadeiro. Então, repito, você está sendo enganado quanto ao evangelho? Você e eu precisamos entender o que ele é. E com essa clareza de entendimento, temos uma vida com Deus e com Cristo verdadeira e saudável. Há 5 elementos que nós podemos entender de maneira muito simples nesse texto. O primeiro elemento do evangelho é que o evangelho é uma notícia. E eu recorro aqui à semântica da palavra evangelho. A palavra evangelho em grego significa isso: uma boa notícia, uma notícia nova. É algo que Deus está comunicando ao homem. No versículo 5 de Colossenses 1, no final, ele diz assim: vocês ouviram por meio da palavra da verdade o evangelho. É o que Deus fez, é a notícia do que Deus fez através de Cristo Jesus. Essa palavra era usada no mundo antigo, na época do apóstolo Paulo, inclusive, referindo-se à boa notícia da vitória do exército numa batalha. Então, o povo enviava o seu exército para uma batalha e eles aguardavam ansiosamente notícias. Essas notícias não vinham por WhatsApp nem pelos meios de comunicação. Essa notícia vinha como uma surpresa repentina e chegava alguém e dava uma notícia: nós derrotamos os nossos inimigos. O evangelho é a boa notícia de que Cristo derrotou Satanás, o pecado e a morte na cruz do Calvário. Veja, evangelho não é um conjunto de ensinos morais que você precisa seguir para se achegar a Deus.
O Evangelho não é isso, e muitas pessoas entendem o Evangelho como uma notícia moral, um ensinamento moral. O Evangelho é que Cristo batalhou e venceu por nós. O Evangelho não é uma mensagem religiosa positiva para cada dia do ano. Há pessoas que pensam assim, vou ver qual é o Evangelho de hoje, qual é a notícia religiosa de hoje, positiva, de autoajuda. Não. O Evangelho é uma notícia única, sendo comunicada ao longo das eras, e essa notícia não muda, é a mesma, Cristo venceu. Certa vez eu falei do Evangelho, falei de Jesus para um homem, e ele olhou para mim e respondeu assim, Daniel, eu entendi, eu prometo que eu vou melhorar a minha vida agora. E eu pensei comigo, ele não entendeu nada. Ele acha que o Evangelho é algo que ele precisa fazer para Deus, e na verdade o Evangelho é algo que Deus, a notícia do que Deus fez por nós. O segundo elemento do Evangelho é que o Evangelho é a palavra da verdade. No versículo 5 nós lemos esta informação, vocês ouviram a palavra da verdade, isto é o Evangelho. Essa é a verdade, não é conjectura humana, não é elaboração religiosa humana, é a notícia verdadeira a respeito de Jesus Cristo, quem Ele é e o que Ele fez. Infelizmente, muita teoria humana tem sido acrescentada, tem sido misturada, e o Evangelho é a verdade de Deus que está nas Escrituras, e somente nas Escrituras, e das Escrituras essa verdade é extraída. E quando você deixa de olhar somente para as Escrituras, a mentira humana, a mentira diabólica começa a ganhar espaço. Voltando a essa situação e essa era de fake news, a recomendação dos especialistas para não sermos enganados, uma delas é busque informações em fontes oficiais fidedignas. E ainda assim, nós ficamos em dúvida se realmente aquela fonte fidedigna de informação realmente é fidedigna. Agora, a fonte realmente fiel e confiável, totalmente confiável, é a Bíblia. Pergunte-se a si mesmo, o Evangelho que você conhece está extraído das Escrituras Sagradas? Esse é o segundo elemento do que é o Evangelho. O Evangelho é a notícia, é a verdade da Bíblia. Em terceiro lugar, o Evangelho é a mensagem de esperança, de segurança numa esperança. O texto diz no versículo 5 que nós temos uma esperança reservada nos céus, e essa esperança reservada nos céus foi comunicada, foi apresentada através do quê? Do Evangelho. Essa esperança, essa certeza de ter um lugar no céu, dirige a vida e a conduta dos crentes no tempo presente. Antes do Evangelho, nós esperamos riqueza financeira, saúde, uma carreira promissora, mas depois que o Evangelho é abraçado por nós, a nossa grande esperança, a nossa grande certeza que nos move é que nós estamos caminhando em direção ao céu e que lá nós teremos recompensa eterna. Então veja, o Evangelho não é o que muitos hoje têm dito que é. O Evangelho não é uma mensagem de que os seus problemas terrenos serão todos resolvidos pela fé em Cristo. O Evangelho não é a mensagem de que você vai ter uma vida muito boa aqui na terra. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler biografias de homens e mulheres de Deus. Raramente você vai encontrar uma história antiga de um gigante na fé que teve uma vida fácil. Sabe por quê? Porque o Evangelho não levou-os a uma vida terrena fácil, mas levou-os à certeza de uma vida eterna na presença do Senhor. O Evangelho também não é uma mensagem de possibilidade. Se você merecer, se você se comportar, se você doar, se você der o dízimo, pode ser que você vá para o céu. O texto bíblico disse para nós que essa esperança está reservada, e essa palavra é muito importante porque significa algo que é colocado à parte e separado exclusivamente para você. Se a sua família é grande, a minha eu considero relativamente grande, nós somos em 5 pessoas aqui em casa. Quando você tem algo assim mais gostoso para comer, é perigoso, você pode ficar sem. E se um bolo muito gostoso é feito aqui, eu preciso que minha esposa reserve um pedaço para mim.
O mesmo vale para sorvete, chocolate e tudo mais. E graças a Deus eu tenho uma esposa muito querida e ela sempre reserva e guarda um pedacinho para me comer quando eu chego em casa. Senão, acaba tudo rapidinho. É reservado e está garantido para mim. O texto está dizendo que a nossa esperança celestial está guardada por nada mais, nada menos do que pelo nosso Senhor. Isso é a mensagem do Evangelho. Deus reservou para nós um lugar com Ele na vida eterna após a morte. Esse é o elemento do Evangelho. O terceiro. Vamos para o quarto elemento. O Evangelho é uma notícia baseada na verdade, uma notícia de esperança celestial. O Evangelho também inclui um favor que nos é dado e que nós não merecemos. O versículo 5 diz assim: por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. E o versículo 6 diz que chegou até vocês. Por todo o mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia, preste atenção aqui, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus. O Evangelho é a boa notícia verdadeira, baseada na verdade bíblica, de que temos esperança celestial por causa daquilo que Deus fez por nós, aquilo que Deus fez pelo homem, e não o contrário. É uma ponte construída do céu para a terra e não da terra para o céu. Não é uma torre de Babel que nós erguemos para chegar a Deus, mas é Ele que vem até nós. E qualquer pessoa pode se achegar a Deus, porque é pela graça, é pelo favor divino. Graça significa dádiva não merecida. O favor divino a nós baseado naquilo que Jesus fez de modo completo por nós. Permita-me ilustrar isso com um fato muito interessante recente. Você ouviu falar esses dias do garoto chamado Bridger Walker? Um garotinho de 6 anos que corajosamente e heroicamente protegeu sua irmãzinha mais nova, entrando na frente dela diante de um ataque de um cachorro. E esse garoto a protegeu com a valentia e foi mordido pelo cachorro, levou 90 pontos no rosto, mas a sua irmãzinha saiu ilesa. E para que todos ficassem ainda mais comovidos com a história, ao dar uma entrevista, ele disse assim: naquele momento eu pensei que se alguém precisasse morrer, esse alguém teria que ser eu, e não a minha irmã. Que garoto valente, que favor não merecido, completo e perfeito ele fez pela sua irmã, e de alguma forma isso mostra o que Cristo fez por nós. Ele entrou na frente daquilo que nos atacava, a ira de Deus contra os nossos pecados. E Ele sofreu total e cabalmente o nosso castigo, morrendo naquela cruz pelos nossos pecados. Favor, graça. Nós não merecíamos, mas Ele fez isso por nós. Evangelho é favor, é a notícia não de que você é bom, como muitas pessoas têm dito. Evangelho não é a notícia de que você é o maior tesouro que Deus tem. Evangelho não é a notícia de que você tem potencial. Evangelho é a notícia de que Deus estendeu o seu favor a você, favor imerecido. Apenas nos achegamos a Ele. O quinto e último elemento do Evangelho aqui nesse texto é a notícia de que o Evangelho é como uma semente de vida espiritual que produz crescimento contínuo. No versículo 6, o texto diz que este Evangelho chegou até vocês e ele vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam este Evangelho, a graça de Deus. Veja, é uma notícia, mas não é como a notícia que talvez você tenha lido hoje de manhã e imagino que você já tenha esquecido. O Evangelho é uma notícia que a partir do momento que você entende e crê, se ouve, entende e aprende, como o texto nos diz, você então passa a experimentar uma nova relação com Deus, o Pai. Você coloca a sua fé nele, você passa a amar os filhos de Deus. E uma história de vida com Deus começa e progride e produz flores e frutos
cada vez mais, num processo que não terá fim. Veja, de certa forma, crer no Evangelho é como você ingressar na escola. Você começa um processo de aprendizado, e esse aprendizado é um aprendizado não teórico, mas prático. É o aprendizado de se relacionar com Deus e ser mais e mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Desenvolver na sua vida o fruto do Espírito que Jesus Cristo demonstrou em sua vida. Então o Evangelho não é a deturpação de nossos dias, muitos propondo o Evangelho apenas como uma mensagem espiritualizada de paz interior e cura interior. Palavras religiosas bonitas que acalmam o coração. Muitas vezes as pessoas dizem: pastor, depois que eu conversei com você, ou depois que eu fui à igreja, eu saí leve, estou me sentindo em paz. Isso não é a essência do Evangelho. O Evangelho também não é uma mensagem de autoajuda, em que você começa a olhar melhor para você mesmo e cuidar melhor de si. O Evangelho é a notícia de que você agora vai começar a ser transformado mais e mais à imagem de Jesus Cristo. O fruto de uma vida nova e diferente, não mais como você era, mas agora como Cristo é. Essa nova vida vai sendo gerada e produzida em você. O Evangelho também não é apenas a notícia de que você tem o seu passaporte para o céu. E você então pode viver sua vida aqui de qualquer maneira, seguro de que você um dia será aceito no céu. O Evangelho não é só isso. O Evangelho envolve uma vida espiritual sendo produzida dia após dia em você. Quero concluir essa mensagem relembrando esses 5 elementos do Evangelho e convidando você a avaliar e pensar se você tem sido enganado em tudo o que é o Evangelho ou em algum aspecto dele. Porque o Evangelho que Paulo apresenta aos Colossenses é essa notícia boa do que Cristo fez. Essa notícia boa é bíblica, ela está baseada nas Escrituras e ela oferece a esperança segura de que vamos para o céu. E isso pelo favor divino em Cristo Jesus, por aquilo que Cristo fez por nós. E isso produz uma vida nova, produz um novo relacionamento, produz uma imitação progressiva a Cristo Jesus. Tome cuidado com as fake news, não aceite ser enganado. A verdade está disponível a você. Vamos falar com o Senhor. Pai Celestial, te damos graças, Senhor, de todo o coração, pela verdade preciosa, essa notícia maravilhosa, a melhor notícia de todos os tempos. Fomos reconciliados contigo por meio de Jesus Cristo. Temos a esperança celestial e temos uma vida nova, diferente, por causa daquilo que Cristo fez por nós. Senhor, nos ajuda a não sermos enganados por tantas notícias falsas, mensagens que aparentemente são verdadeiras, mas deturpam a mensagem do Senhor e nos enganam e nos afastam de Ti. Que nós estejamos apegados à verdade do Evangelho, conforme está na Tua palavra. Te damos graças pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O nome dessa canção é Quem Nos Separará. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo, espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Porque estou bem certo de que morte nem vida, nem anjo, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo.
em Cristo, porque estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjo nem principados, nem coisas do presente nem do porvir, nem poderes nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar